Sabe aquele aplicativo de meditação que você baixou cheio de entusiasmo e depois de 3 dias já esqueceu que existe? Ou aquela promessa: eu vou meditar todo santo dia agora em 2026 e essa promessa dura uma semana? Você não está sozinho. A maioria das pessoas também sofre com essa falta de disciplina. Então, a questão não é começar a meditar, a questão é continuar. E é isso que separa quem sente os benefícios reais de quem só fica frustrado, achando que meditação não funciona ou meditação não é para ela. Hoje eu quero te mostrar por que a constância na meditação literalmente muda o seu cérebro. Eu vou te dar também dicas práticas para você, enfim, transformar tudo isso numa rotina. E eu sei que você sabe, todo mundo já ouviu falar que meditação é bom, reduz o estresse, melhora o foco, deixa a pessoa mais calma, mas aqui está o ponto principal: esses benefícios só aparecem com a prática constante. Isso significa que não adianta meditar uma vez por semana ou só quando você está super estressado e esperar que os milagres aconteçam. Até para os milagres existe uma ciência. A meditação funciona como uma espécie de exercício físico. Você não vai ficar forte, musculoso, fazendo academia apenas uma vez por mês, não é verdade? Com a mente é a mesma coisa. E tem ciência para provar isso. Os pesquisadores de Harvard descobriram que a meditação literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Mas isso só acontece quando você pratica regularmente. Eu vou te explicar como isso acontece. Quando você medita de forma consistente, o seu cérebro vai passando por mudanças físicas reais. Isso é o que a neurociência estuda. Eu já fiz uma live sobre a neurociência das emoções e vou deixar o card em algum lugar aqui da tela para você ver depois. A prática regular aumenta a massa cinzenta em áreas do cérebro ligadas à memória, ao aprendizado, ao raciocínio lógico. Então, o seu córtex pré-frontal e o hipocampo ficam mais ativos, o que melhora a sua capacidade de concentração e de processar informações. E tem mais, a amígdala, aquela parte do cérebro responsável pelo estresse e pela ansiedade, vai diminuindo de tamanho, vai encolhendo com a prática constante. Então você vai ficando mais resiliente emocionalmente, você responde melhor ao estresse do dia a dia e você supera os problemas com mais calma. E aqui vai também um detalhe importantíssimo. A Sarah Lazar, uma neurocientista de Harvard, fez estudo mostrando que essas mudanças aparecem depois de 8 semanas de prática regular. Então, os participantes da pesquisa meditavam em média 27 minutos por dia, ou alguns faziam 40 minutos, outros apenas alguns minutos, mas o importante mesmo era essa consistência, a disciplina. Ou seja, você não tem de pensar em fazer sessões perfeitas de 1 hora, esvaziar a mente, encontrar o silêncio, até porque isso é muito difícil. Só se você fosse mesmo já um mestre, um iluminado, você conseguiria alcançar esse estado, apenas com 1 hora. O que todas essas pesquisas mostram, toda a experiência com meditação nos diz é que o ideal mesmo é aparecer todo dia, nem que seja por 10 minutos. O seu cérebro tem uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele consegue se adaptar a criar novas conexões neurais, baseado no que você faz de modo repetitivo. E isso vale para tudo na sua vida. Aqui a gente está falando de meditação. Então, quando você medita uma vez ou outra, é como se você estivesse acendendo uma luzinha ou outra no seu cérebro. Mas quando você faz isso todo dia, você está instalando uma fiação nova.
Você está literalmente construindo vias neurais mais fortes para ter mais foco, mais calma, para ter regulação emocional. Então, a meditação vai treinar a sua mente da mesma forma que você treina um músculo. Toda vez que a sua mente divaga durante a prática, você começa a pensar no que você precisa fazer, no que vai acontecer, ou no que aconteceu, na resposta que você deixou de dar, na resposta que você precisa dar, você pode, de modo gentil, interromper esse discurso e trazer o foco da sua atenção de volta para a respiração. Assim você vai fortalecendo a sua musculatura mental, que é responsável pelo foco. E eu reforço de novo, aqui está o pulo do gato. Com a prática constante, você não vai melhorar só durante a meditação, você melhora também na vida real. Fica mais fácil manter a atenção nas tarefas importantes. Quando você está conversando com alguém, você não vai ter aquela ansiedade de interromper, você não vai ter aquele medo de esquecer o que você ia falar enquanto o outro está falando, você se torna mais criativo, mais produtivo, mais calmo, mais paciente. Tudo isso te leva a tomar decisões melhores e a sua vida melhora. Então, você pode estar se perguntando como é que você vai transformar a meditação num hábito diário? Tem algumas estratégias que funcionam, são validadas e são recomendadas. Recentemente eu terminei o meu curso do Foundations no Unified Mindfulness. Estudei com a Juliana Hai, que é discípula do Shinzen Yang, e tem algumas recomendações que eles dão. Então, a dica número um é escolher um horário fixo. Não negocie, você vai definir um horário específico para meditar todos os dias e é isso, esse é o seu compromisso. Muita gente prefere logo ao acordar, alguns preferem antes de dormir, enfim, o melhor horário para você é aquele que funciona, então coloque na sua agenda. O importante também é que seja sempre no mesmo horário, por exemplo, 6 da manhã ou 10 da noite. Por quê? Isso ajuda o seu cérebro a entrar no modo automático. Depois de algumas semanas, você vai começar a sentir a vontade de meditar naquele momento, sem precisar se forçar. Então você vai sair da obrigação para o prazer. A segunda dica é ter um espacinho só seu. Você não precisa ter um templo espiritual dentro da sua casa. Pode ser um pequeno altar, se você quiser, um cantinho específico com tudo que traz boas energias, boas vibrações, mas também se você não é nada disso, se isso não te atrai, pode ser apenas uma almofada no canto do quarto, ou uma cadeira específica no cantinho também de uma sala, enfim, de um lugar calmo que vai te trazer essa paz. Então, o ponto aqui é o gatilho visual. Quando você senta naquele lugar, o seu cérebro sabe: bom, agora é hora de meditar. Isso vai reduzir aquela resistência mental que a gente sente antes de começar. Outra dica é ter objetivos pequenos, e aqui eu estou falando pequenos mesmo. Como eu falei, muitos pensam que precisam começar logo meditando 1 hora ou passar uma manhã inteira sentado meditando. Tenta fazer isso 1 ou 2 dias, acha super difícil, porque é super difícil, e desiste. Então, não tente começar desse modo. Comece pequeno mesmo, com 5 minutos, com 10 minutos. Muitas pesquisas mostram que 5 minutos diários já trazem muitos benefícios para a memória, para o aprendizado, para a clareza mental. Então, o importante nesse começo não é a duração, é a constância. Depois que o hábito tiver consolidado, aí sim você vai aumentando aos poucos, mas de início, pegue leve. Se você acha que 10 minutos é muito, reduza para 5.
mas tente começar com esses 5 minutinhos aí, eu tenho certeza que você consegue incluir isso na sua rotina. A outra dica é usar alarmes e lembretes. No começo é muito fácil esquecer, então você pode pôr um alarme no seu relógio, no seu celular, configura lá no seu aplicativo e põe hora da meditação. Parece bobo, mas funciona. Depois de semanas, você nem vai precisar mais disso, vai virar automático. Você vai até falar para os outros: "Não, nessa hora eu não posso porque é a hora da minha meditação". Mas enquanto o hábito não está formado, todo lembrete ajuda, porque vão vir todas as razões possíveis para não meditar. É o seu corpo mesmo querendo viver no piloto automático e você precisa quebrar essa resistência. Então, lembretes, alarmes são uma excelente forma de contornar esse problema. Outra dica é criar rituais de aberturas e de fechamentos. Pode ser arrumar o seu espaço, acender uma vela, fazer uma respiração, uma oração, talvez até mesmo ler algo, eh, espiritual, enfim, o que quer que faça sentido para você. Da mesma forma, faça isso no encerramento, para marcar de modo claro o início e o fim da sua prática. Isso vai tornar tudo mais intencional. A gente sabe também da importância dos rituais. Por fim, seja muito gentil com você mesmo. Eu sei que você vai ter dias ruins, todos nós temos, vai ter dias em que sua mente vai estar ao caos total durante a meditação, você vai querer desistir, vai querer pular, e isso é bastante normal. Mas nesse início, apenas termine. Se for os 5 minutos, mesmo que você divague o tempo todo e você fale: Ok, não estou conseguindo me concentrar, mas eu estou aqui treinando a minha disciplina, estou construindo meu hábito de ser constante. Então apenas termine e depois você pode anotar: Ok, péssima meditação. Tudo bem, depois você vai vendo. eh, Quantas meditações foram boas, quantas não foram tão boas, e você vai conseguir também entender como que você pode ir melhorando. Mas nesse momento a gente está falando de criar disciplina, criar esse hábito. A meditação não tem a ver com alcançar um estado perfeito de tranquilidade desde o primeiro dia. É uma habilidade, toda habilidade vai se desenvolvendo com o tempo. A gente vai vendo a progressão da, eh, da habilidade, a melhoria dessa skill. Então, toda vez que você aparece para meditar, mesmo nos dias difíceis, você está progredindo. Então, fique feliz que você apareceu e foi lá. Maioria das pessoas realmente não aparece, então você já está na frente da maioria das pessoas. E tem aquela dúvida: e se eu perder um dia? Apenas não se martirize. Volte no dia seguinte. Tudo bem, houve algum problema, a vida é muito corrida, você não conseguiu se organizar para ter o seu momentinho de meditação. No dia seguinte, você retoma e faz de novo. O importante aqui não é a perfeição absoluta, é essa tendência geral de melhoria, é ir plantando essas pequenas sementinhas. Então, para reforçar algo que todo mundo precisa saber, mas que boa parte das pessoas não quer ouvir: os benefícios reais da meditação aparecem com o tempo. Nas primeiras semanas, pode ser que você sinta apenas uma calminha, uma leveza durante a prática e só. Mas conforme você continua, semana após semana, as mudanças começam a transbordar para o resto da sua vida. E é isso que você quer, se você é sério sobre ter uma rotina de meditação e sobre encontrar mais paz de espírito na sua existência. Você começar a notar que você está reagindo de forma diferente ao estresse, você consegue ficar focado por mais tempo, você vai passar a dormir melhor, aquelas pequenas coisinhas que te irritavam antes,
agora nem te afetam tanto. Você até sorri, às vezes até vai gargalhar de algo que realmente te tirava do sério antes. Mas isso não acontece da noite para o dia. Acontece porque você está dia após dia reformulando as conexões do seu cérebro. Então pensa nisso como um investimento de longo prazo no seu bem-estar mental e emocional. A gente vive um momento em que todas as promessas são instantâneas, tudo tem que acontecer assim, eh, num piscar de olhos, né, e a meditação exige realmente essa prática constante. Depois de alguns meses de prática consistente, de ter criado esse hábito, você vai olhar para trás e nem vai reconhecer a pessoa que você era antes. E você vai agradecer muito por ter tido a disciplina de continuar, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Eu sei, eu falo aqui por experiência própria. Eu medito já há quase 4 anos, todos os dias, e isso aqui realmente mudou a minha vida. Obviamente, nem todas meditações foram boas. No início, qualquer coisa realmente me irritava, qualquer eh, coceirinha, pensamento, barulho, parecia um motivo para desistir. Mas quando você permanece, quando você tem esse compromisso, você consegue criar esse hábito e você vai ver a diferença na sua vida. Então, para fechar e resumir tudo, o que eu quero que você retenha aqui desse vídeo é que a constância importa mais do que a duração. 5 minutos todos os dias valem mais do que 1 hora uma vez por semana. Seu cérebro muda com a prática regular. Você vai desenvolver mais massa cinzenta, vai melhorar a sua regulação emocional, vai se tornar mais focado e mais resiliente, vai conseguir encontrar mais soluções, vai ter mais poder de escolha na sua vida. Mas isso só acontece quando você aparece para meditar dia após dia. Recapitulando também as dicas práticas, tenha um horário fixo, um espaço dedicado, comece pequeno, use alarmes, crie rituais, seja gentil consigo mesmo. Então agora eu quero saber com você, saber de você, quanto tempo você consegue se comprometer a meditar por dia. Deixa aqui nos comentários, conta se você tem visto, tem praticado as meditações no canal da Alquimia das Palavras, o que você gosta, se você gostaria de algo diferente, ou então se você já tem uma prática para regular, conta aqui quanto tempo levou para criar esse hábito de verdade, que diferença fez na sua vida. Quando a gente lê depoimentos de outras pessoas, a gente sente essa energia e também sente essa vontade para começar a praticar de modo mais consistente. Então, se esse vídeo foi útil, deixe o seu like, se inscreve no canal. Como eu falei, tem muitas e muitas meditações aqui para você, todas grátis. Aproveita e envie esse vídeo para quem precisa desenvolver uma prática consistente de meditação. Eu agradeço a sua companhia. Amplexos Alquímicos.